Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para responder algumas dúvidas aí. Uma dúvida da Ju e uma dúvida da Lud. A Ju perguntou, Rodrigo, você muitas vezes menciona esse tal de limiar anaeróbio no treino, e aí eu não sei o que que é. O limiar anaeróbio é um indicativo, o limiar na verdade quer dizer limite. O limiar anaeróbio marca o ponto da intensidade onde você deixa de ter a predominância de produção de energia de maneira aeróbia, e aí você passa a ter que produzir energia também de maneira anaeróbia, tá? Quanto mais alta a intensidade do exercício, mais energia eu preciso produzir para manter o organismo dando conta de realizar aquele trabalho, realizar o exercício. Então, nas intensidades mais baixas, né, eu consigo produzir energia só com o meu sistema aeróbio de energia, né? A gente utiliza o oxigênio, é um sistema que consegue produzir muita energia, mas ele tem uma potência de produção baixa. Então imagina que eu tenho uma caixa d'água gigantesca de energia, mas a torneirinha dessa caixa d'água é pequenininha, então o volume de energia que pinga ali é um pouco mais baixo. À medida que a intensidade do exercício começa a aumentar, eu preciso de mais energia. Então eu abro outra caixa d'água, que é a energia produzida de maneira anaeróbia. Essa caixa d'água é menor, então a gente tem uma quantidade menor de energia, mas ela tem uma torneirona muito maior que pinga muito mais energia. Então o limiar anaeróbio marca esse ponto onde minha capacidade aeróbia está no máximo e eu passo a suplementar a energia, passo a suplementar com a maneira anaeróbia. Então isso é um ponto muito importante porque através dele a gente consegue determinar as intensidades de treino corretas para vocês e ao mesmo tempo a gente consegue medir uma coisa que chama economia de movimento. E aí eu já vou emendar a pergunta da Lud. A Lud perguntou, tá numa fase de que logo ela vai fazer uma meia maratona, está se preparando para correr uma meia maratona e a gente está no período final. Muitos de vocês estão mais ou menos na mesma fase da Lud. Então essa semana mesmo a gente tem gente indo para a meia maratona do Rio. Semana que vem tem a meia maratona de Floripa, o 70.3 de Maceió, né? E muitos de vocês têm maratonas ou meia maratonas mais pro final do ano, 70.3. Então, alguns de vocês estão vendo que está aparecendo no treino de vocês um tipo de treino chamado Tempo Run, né? E a Lud fez um Tempo Run na semana passada, falou, poxa, eu não me senti tão bem, essa semana eu repeti o treino, e foi muito melhor, corri muito melhor, me senti melhor, tal. O que é esse diabo de Tempo Run? Tempo Run é um treino muito rico, né? A gente faz isso igualmente na bike. Na bike a gente tem alguns treinos que não chamam Tempo Run, tem outros nomes, né? Na bike eu tenho os treinos são temáticos, né? Então são alusivos a atletas, a situações, tal. Então a gente tem o treino Gregário, Vila Aventura, esses são treinos que simulam a mesma situação dos corredores que são Tempo Run. E o Tempo Run é um treino que a gente trabalha abaixo do limiar anaeróbio. Então a gente trabalha do limiar anaeróbio para menos, tá? Isso faz com que essa intensidade pertinho do limiar anaeróbio é a intensidade onde a sua capacidade, onde a gente está exigindo do máximo do metabolismo aeróbio. Então é uma zona muito rica porque a gente consegue ter muitos ganhos aí. E aí os ganhos que a gente busca é de melhorar a economia de movimento. O que é a economia de movimento? A economia de movimento é quando a gente consegue melhorar a nossa capacidade física a ponto de que aquela mesma intensidade que eu tinha dificuldade, hoje fica mais fácil. Ou, em outras palavras, é como se o motor do meu organismo, aqui, o motor do meu carro, né, conseguisse manter a mesma velocidade gastando menos gasolina. Ou, em outras palavras, para a mesma quantidade de gasolina, mesmo quilômetros por litro que eu faço, eu consigo andar mais rápido, tá? Então, com esse treino de Tempo Run, é um treino que o nosso organismo responde muito, porque a gente está no máximo da capacidade aeróbia, tá? É um treino que não desgasta tanto. Se eu trabalhasse um pouco mais forte do que isso, eu passo a produzir ácido lático, a velocidade ou a intensidade do treino já é maior e isso demora mais para recuperar. Esse tipo de treino não é um forte gostosinho, assim, é um forte que não é tão forte, é um forte que é gostoso de fazer, é um forte que a gente consegue manter por um tempo maior, tá? É um moderado para forte. E aí o objetivo desse treino é justamente isso, a gente melhorar isso. Quando a gente faz esse tipo de treino repetidamente, o que a gente faz é estar empurrando esse limiar anaeróbio mais para frente, né? Então vamos dar um exemplo que às vezes o meu limiar era 10 por hora, ou 6 para 1, 6 minutos por quilômetro.
Quando eu começo a fazer tempo run toda semana, daqui a pouco meu limiar anaeróbio passa a acontecer com 5,50, 5,40, às vezes 5,30. Então, quer dizer, na mesma intensidade aeróbia para mim, que antes o meu máximo era 6 minutos por quilômetro, agora eu consigo manter 5,30 por quilômetro com uma facilidade muito maior, né? Então, a resposta que a Lud teve no treino de uma semana para outra foi exatamente o que a gente busca com esse treino, de melhorar a economia de movimento. Então, às vezes, de uma semana para outra, muitos atletas já experimentam isso e falam, poxa, semana passada eu corri morrendo e essa semana foi muito mais fácil, né? Então, a ideia é isso. E aí, se esse treino é tão bom, por que eu não uso isso o ano inteiro? Eu não uso isso o ano inteiro porque isso é um treino que a gente responde muito bem a ele, mas a gente deixa de responder também muito rápido. Se eu começo a colocar esse treino na planilha de vocês, alguns atletas respondem com 4, 5 semanas, tal. Alguns atletas respondem até 8 semanas desse tipo de treino. Depois disso, esse treino, o organismo para de responder e a gente precisa usar outros estímulos para conseguir continuar melhorando. Então esse é um treino que a gente usa no final da preparação. Muitos de vocês vão começar a ver esses treinos na planilha de vocês quando a gente começa a se aproximar mais próximo das provas-alvos de vocês, tá? E aí outra coisa que é muito importante, que eu sempre falo isso tanto para os treinos de rodagem quanto para os treinos de tempo run, né, para os treinos longos, que esses treinos a gente passa numa faixa de intensidade. Então, né, para os ciclistas a gente usa potência, para os corredores a gente usa pace, frequência cardíaca e alguns até potência, né? E aí a gente tem, por exemplo, no pace, às vezes o teu treino está de 5,50 a 6,10, por exemplo, né? E aí tem gente que é Caxias, que é CDF, fala, poxa, eu quero entregar o que está escrito lá, né? E aí quer sempre correr no limite superior do treino, na parte mais rápida do treino e tal. Mas muitas vezes isso não é proveitoso. Nessa faixa de intensidade, correndo um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, estando dentro dessa faixa de intensidade, é praticamente o mesmo benefício que eu colho com o treinamento. E aí, muitas vezes, de eu tentar me aproximar do máximo, eu gero um pouquinho mais de desgaste. Tem dia que a gente está super bem e entra no treino e fala, puxa, hoje vai render. E alguns dias a gente não está tão bem, né? E aí por isso que existe essa faixa de intensidade. Se eu não estou tão bem e mesmo assim eu quero ir lá e entregar o treino, às vezes esse treino custa um pouquinho mais caro para mim nesse dia. Existem outros estresses além do treino. Eu, como treinador, preciso controlar os estresses do treino aqui, né? As cargas que eu coloco para vocês semana a semana para fazer uma progressão de intensidade coerente para vocês melhorarem. Mas existem alguns estresses que nem sempre eu estou ciente de vocês, né? Não dormi bem, o filho ficou doente, teve problema na família, foi um dia puxado no trabalho, não me alimentei bem, putz, fiquei vendo série até tarde, dormi pouco, então hoje eu estou mais cansado. Então, nesses dias é importante você ter a liberdade de treinar no limite mais baixo do treino sem culpa, tá? Isso vai garantir que mesmo assim você consiga entregar o que você precisa entregar no treino, colher o benefício para o seu organismo e ao mesmo tempo você não se desgasta, se você não se desgasta tanto. E aí no treino de amanhã você consegue entregar o que você precisa entregar, no treino de depois de amanhã você consegue entregar. Então, se eu paro de olhar para o treino de agora e começo a ver isso mais num horizonte de médio e longo prazo, às vezes um treino que eu treino um pouco mais fraco faz com que eu consiga ter uma consistência muito maior de treino nos próximos dias. E isso é importante que a gente faça. Tá? Às vezes treinar um pouquinho mais forte vai me dar um estímulo um pouco melhor, mas ao mesmo tempo esse estímulo também traz um pouco mais de risco, né? Porque ele custa mais desgaste, às vezes eu já não comi bem, não dormi bem, e às vezes esse pouquinho a mais é o suficiente para eu acordar gripado no outro dia, ou sentir uma puxada na perna. Então é importante recuperar aí, tá bom? Então, o pessoal que tem bastante gente que está numa fase aí que está tendo tempo run na planilha. Então, se você está tendo esse tipo de treino aí, depois comenta pra gente aí o que vocês estão sentindo, como é que vocês estão sentindo. Mas é que é um treino muito legal de fazer, porque é um treino que não é tão forte de fazer, não é tão desgastante e a gente começa a ver muita melhora de uma semana para outra, tá bom? Eu espero ter respondido a dúvida de todos vocês e um abração e até o próximo vídeo.